Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Jussara Silva era uma mulher de muito sucesso e muito rica. Ela tinha um restaurante muito famoso, mas decidiu fazer algo bem diferente: se disfarçar e se candidatar a um emprego como uma funcionária comum no próprio restaurante. Ela queria ver de perto como tudo funcionava sem que ninguém soubesse quem ela realmente era. Então, vestiu um uniforme simples, colocou um nome falso e foi para a entrevista como se fosse apenas mais uma pessoa procurando trabalho. Ao entrar no restaurante, Jussara estava nervosa, mas curiosa. Ela queria entender o que os funcionários pensavam do trabalho ali, se eles eram bem tratados e como era o dia a dia. Mal sabia ela que estava prestes a descobrir coisas que iriam mudar totalmente a sua forma de ver o próprio negócio. Quando Jussara chegou para a entrevista, foi recebida de forma nada agradável. O segurança olhou com desprezo, como se ela não fosse ninguém importante. Ele nem imaginava que estava falando com a dona do restaurante. Sem saber de quem se tratava, o segurança foi rude e até tentou fazê-la desistir de entrar, como se ela não fosse boa o suficiente para trabalhar ali. Aquilo deixou Jussara muito surpresa e triste. Ela nunca tinha imaginado que alguém pudesse ser tratado assim em seu próprio restaurante. Esse encontro a fez pensar se os outros funcionários passavam por situações parecidas, e ela começou a perceber que talvez as coisas não fossem tão boas como ela imaginava para quem trabalhava ali. A experiência com segurança foi um choque para Jussara. Ela estava acostumada a ser tratada com respeito e admiração por todos, mas ali, disfarçada como uma funcionária qualquer, ela sentiu na pele o que era ser desprezada. Isso a fez perceber que a realidade dos seus funcionários talvez fosse muito mais dura do que ela imaginava, e que seu restaurante não era o ambiente acolhedor que ela pensava. Essa experiência abriu os olhos de Jussara para algo que ela nunca tinha percebido. Por trás de toda a elegância do seu restaurante, havia também pessoas sendo maltratadas e ignoradas. Esse sentimento a fez refletir profundamente, e aos poucos, começava a surgir dentro dela uma vontade de mudar as coisas para melhor. Jussara já tinha ouvido comentários sobre o restaurante, mas ninguém foi tão direto quanto seu filho, Clayton. Ele já havia falado para ela sobre as condições ruins que muitos funcionários enfrentavam ali, mas ela não deu muita atenção na época. Clayton a avisou que os empregados estavam desmotivados, que o ambiente não era bom, e que as pessoas acabavam saindo rapidamente por causa disso. Depois de sua experiência como funcionária, Jussara começou a entender o que Clayton tentava lhe dizer. Ela se lembrou das conversas que teve com ele e percebeu que talvez ele estivesse certo o tempo todo. Agora, mais do que nunca, ela queria ver tudo de perto e entender por que as coisas estavam daquele jeito. Com o passar do tempo, Jussara começou a perceber que seu restaurante não era só um lugar bonito por fora. Havia muitos problemas escondidos. Ela recebia denúncias de abuso e corrupção, mas sempre achava que eram exageros ou má interpretação dos funcionários. Para ela, era difícil acreditar que algo tão sério pudesse estar acontecendo em seu próprio negócio. No entanto, agora que estava lá dentro, Jussara começou a entender que as denúncias não eram apenas rumores. Ela começou a prestar mais atenção e ouvir os funcionários, descobrindo que talvez tudo que falavam fosse verdade. Isso a deixou preocupada e mais determinada a descobrir a fundo o que realmente acontecia no restaurante. Disfarçada como uma simples funcionária de limpeza, Jussara sentiu na pele o que seus empregados passavam diariamente. Ela experimentou as dificuldades de um trabalho pesado e notou o ambiente cansativo e até mesmo injusto em alguns momentos. De início, foi um choque para ela, pois nunca tinha visto o restaurante daquele ponto de vista. Ao fazer o trabalho de limpeza, Jussara também conheceu os colegas e ouviu histórias tristes sobre como se sentiam no trabalho. Muitos estavam exaustos e desmotivados, e, de repente, ela começou a entender o quanto a vida deles era difícil ali dentro. Essa experiência fez Jussara enxergar seu restaurante com novos olhos e com mais empatia. Enquanto trabalhava disfarçada, Jussara escutava atentamente as reclamações dos funcionários. Eles falavam dos salários baixos, das longas horas de trabalho e dos abusos dos chefes. Para eles, o ambiente de trabalho era pesado e desanimador, e muitos se sentiam sem valor. Essas conversas deixaram Jussara impressionada e triste, pois ela nunca imaginou que as coisas estavam assim. A cada nova conversa, Jussara entendia melhor as dificuldades que seus empregados enfrentavam. Ouvir diretamente deles foi muito diferente de apenas ler relatórios ou ouvir reclamações de longe. Sentindo-se culpada, ela começou a pensar que talvez fosse hora de tomar alguma atitude e melhorar a vida das pessoas que trabalhavam para ela. Com o passar dos dias, Jussara começou a prestar atenção em um dos gerentes, Tiago. Ela notou que ele tinha um comportamento suspeito e que os funcionários pareciam ter medo dele. Ao observar mais de perto, Jussara descobriu algo grave.
Tiago estava envolvido em atividades corruptas, tirando proveito do restaurante e dos próprios funcionários para benefício próprio. Essa descoberta deixou Jussara chocada. Ela não conseguia acreditar que alguém em uma posição de liderança, que deveria cuidar do restaurante e dos funcionários, estivesse abusando do poder dessa forma. Foi aí que ela percebeu que mudanças urgentes precisavam ser feitas, pois o restaurante estava sob um comando injusto e desonesto. Em um dos dias em que estava no restaurante, Jussara testemunhou algo que a deixou ainda mais revoltada. Um funcionário, que tinha um filho doente, pediu um adiantamento de salário para poder comprar remédios. Mas o pedido foi negado de forma brutal. O gerente, Tiago, não se importou nem um pouco com a situação, tratando o funcionário com frieza. Jussara ficou profundamente chocada com essa atitude. Ela nunca imaginou que algo tão cruel aconteceria sob sua própria supervisão. Ver aquela situação injusta fez tomar uma decisão. Ela não poderia mais ignorar os problemas dentro de sua empresa e precisava agir para mudar tudo que estava errado. Jussara estava decidida. Ela não poderia mais continuar ignorando as injustiças que aconteciam em seu restaurante. Após testemunhar tantas situações difíceis, ela sabia que precisava mudar. Então, tomou uma decisão corajosa: reformar sua empresa de dentro para fora, começando pela cultura que permitia o abuso e a desonestidade. Essa reforma não seria fácil, e ela sabia que teria que mandar embora alguns funcionários que estavam mais preocupados em tirar vantagem do que em trabalhar de forma ética. Mas Jussara estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para criar um ambiente justo e acolhedor para seus funcionários, e estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações. Em um dia decisivo no restaurante, Jussara reuniu os funcionários e, no meio de uma conversa difícil, revelou sua verdadeira identidade. Ela contou a todos que era dona do restaurante, algo que ninguém imaginava. Jussara estava visivelmente emocionada, e suas palavras eram sinceras quando prometeu que tudo mudaria a partir daquele momento. Ela queria que os funcionários soubessem que, agora, ela estava ao lado deles. A revelação foi um choque para todos, mas também uma esperança renovada. Jussara deixou claro que seu objetivo era transformar a empresa em um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas e respeitadas. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso para mudar a cultura do restaurante e dar aos seus empregados a dignidade que eles mereciam. Com a verdade revelada, Jussara tomou uma decisão firme. Tiago, o gerente que estava envolvido com práticas corruptas, foi imediatamente demitido. Ele não tinha mais espaço naquele restaurante, onde a honestidade e o respeito agora eram as regras principais. Para Jussara, essa era a primeira medida necessária para limpar a empresa e começar a reconstruí-la do zero. A demissão de Tiago causou um grande impacto, mas também trouxe um alívio. Os funcionários começaram a perceber que as mudanças não eram apenas palavras vazias. A partir daquele momento, a empresa começou a tomar um novo rumo, com a promessa de ser um lugar mais justo e transparente. Jussara sentia que, finalmente, estava começando a fazer as escolhas certas. Jussara não queria apenas mudar as coisas superficialmente. Ela sabia que precisava assumir a responsabilidade pelo que estava acontecendo no restaurante. Então, ela decidiu enfrentar o conselho de administração e admitir suas falhas. Com coragem, ela disse que era sua responsabilidade não ter visto o que estava acontecendo e que, como líder, ela deveria ter percebido antes. Ela falou com sinceridade, reconhecendo que havia negligenciado a situação por muito tempo. Jussara não tentou esconder seus erros, e isso teve um efeito positivo no conselho. Eles entenderam que, apesar de tudo, ela estava disposta a mudar e a corrigir os problemas, e isso fez com que ganhasse a confiança de muitas pessoas, tanto dentro quanto fora da empresa. Jussara sabia que uma mudança verdadeira só aconteceria se ela fizesse uma reestruturação completa no restaurante. Isso significava reformular as políticas internas, garantir que todos fossem tratados com justiça e implementar auditorias regulares para evitar problemas no futuro. Ela queria que todos, dos gerentes aos funcionários, soubessem que a transparência e a ética seriam sempre as prioridades. Essas mudanças não seriam fáceis e nem rápidas, mas Jussara estava disposta a investir tempo e esforço para garantir que o ambiente de trabalho fosse saudável e justo. Ela sabia que, com a implementação dessas novas políticas, seu restaurante se tornaria um lugar melhor para se trabalhar, e que isso traria benefícios tanto para os empregados quanto para os clientes. Conforme as mudanças começaram a acontecer, os funcionários se sentiram mais à vontade para compartilhar suas histórias. Muitos relataram como haviam sofrido nas mãos de antigos gestores e como tinham sido forçados a trabalhar em condições difíceis. Ao ouvirem esses relatos, os membros da diretoria começaram a entender o quanto o ambiente de trabalho precisava melhorar.
Essas histórias de abuso e sacrifício geraram uma onda de empatia e compreensão dentro da empresa. A diretoria, agora mais consciente das dificuldades enfrentadas pelos empregados, começou a apoiar as mudanças propostas por Jussara. Eles estavam começando a ver que um ambiente mais humano e justo traria melhores resultados, e que cuidar dos funcionários era essencial para o sucesso do restaurante. Entre os funcionários, havia uma mulher chamada Cleide, que sempre foi dedicada e trabalhadora, mas nunca teve a chance de ser ouvida. Quando as mudanças começaram, ela sentiu que finalmente estava sendo respeitada e valorizada. Em um momento de agradecimento, Cleide se aproximou de Jussara e expressou sua gratidão por ela ter dado voz aos funcionários e por se comprometer com as mudanças. Cleide sentia que o restaurante agora era um lugar onde as pessoas podiam ser ouvidas e onde seu trabalho tinha mais valor. Ela estava emocionada por ver que as promessas de Jussara não eram apenas palavras, mas sim ações concretas. Isso fez Cleide se sentir mais motivada e engajada, sabendo que ela e seus colegas estavam trabalhando em um ambiente mais justo. Jussara se tornou a líder da empresa de uma maneira totalmente nova. Ela passou a liderar com ética e respeito, algo que não era comum no passado. No entanto, essa nova abordagem não foi recebida com total entusiasmo por todos. Alguns investidores ficaram preocupados com as mudanças, temendo que a reestruturação impactasse negativamente os lucros e a operação do restaurante. Mas Jussara não se deixou abalar. Ela acreditava que, ao criar um ambiente de trabalho mais justo e saudável, os resultados a longo prazo seriam muito melhores. Mesmo enfrentando resistência, ela seguiu em frente, com confiança de que a verdadeira mudança traria benefícios para todos, funcionários, clientes e a própria empresa. À medida que as mudanças começaram a se concretizar, os resultados começaram a aparecer. A produtividade dos funcionários aumentou, pois agora eles se sentiam mais valorizados e respeitados. A satisfação no trabalho gerou um ambiente mais positivo e, consequentemente, a fidelização dos clientes também aumentou. Todos começaram a perceber que, quando as pessoas são bem tratadas, elas trabalham melhor. Além disso, as vendas do restaurante começaram a crescer. Os clientes notaram que o ambiente estava diferente, mais acolhedor, e isso os motivou a voltar. As mudanças feitas por Jussara estavam, de fato, transformando a empresa, e a comunidade ao redor começou a ver o restaurante como um exemplo de boas práticas empresariais. O futuro parecia promissor. Com o tempo, a reputação do restaurante de Jussara melhorou muito. A mudança na gestão e nas condições de trabalho trouxe uma nova imagem para a empresa. O restaurante passou a ser reconhecido não apenas pela comida de qualidade, mas também pela sua responsabilidade social e pelo tratamento justo que dava aos seus empregados. Muitas pessoas passaram a admirar Jussara, vendo nela uma empresária comprometida com o bem-estar de todos. A mudança foi tão significativa que o restaurante começou a ser considerado modelo de como uma empresa deve tratar seus funcionários. A mídia local começou a destacar a transformação, e logo o restaurante ganhou prêmios de responsabilidade social. Jussara se sentia orgulhosa de ter feito a diferença, não apenas em seu próprio negócio, mas também no setor como um todo. Um ano depois de todas as mudanças implementadas, Jussara olhou para o seu restaurante com um sorriso no rosto. A transformação tinha sido profunda, e o que antes era um lugar marcado pela desigualdade e problemas, agora se tornava um exemplo de respeito e justiça. Ela comemorava não só o sucesso financeiro do restaurante, mas também o impacto positivo que suas ações tinham gerado na vida de seus funcionários. O restaurante agora se destacava como uma organização que colocava as pessoas em primeiro lugar, um verdadeiro exemplo de responsabilidade e cuidado. Jussara sabia que as mudanças que ela fez não eram fáceis, mas agora estava claro que o esforço valeu a pena. A felicidade dos funcionários e o sucesso da empresa eram a recompensa pelo seu trabalho árduo e pela coragem de enfrentar os desafios. Depois de todas as mudanças que Jussara implementou em seu restaurante, ela teve uma surpresa ainda mais impactante. Tiago, o antigo gerente corrupto, foi preso. Durante seu tempo no restaurante, Tiago roubou uma quantia significativa de dinheiro, algo que Jussara descobriu após investigar mais a fundo as finanças da empresa. Isso mostrou que sua decisão de reformar tudo foi ainda mais importante. Com a prisão de Tiago, Jussara sentiu um alívio, pois sabia que ele nunca mais poderia prejudicar seu restaurante. Isso também serviu para reforçar a importância das mudanças que ela havia feito. O restaurante estava se tornando um lugar mais seguro, honesto e bem administrado, e os funcionários começavam a confiar ainda mais na gestão. Jussara estava no controle, e seu trabalho estava começando a colher os frutos. Com todas as transformações feitas no restaurante, os funcionários começaram a trabalhar mais felizes.
O ambiente estava diferente, mais leve, e as pessoas se sentiam mais valorizadas. Isso fez com que a qualidade do trabalho e o desempenho de todos melhorassem de maneira visível. O restaurante, que antes enfrentava dificuldades, agora estava mais movimentado do que nunca, com mais clientes vindo para apreciar o novo clima. O aumento no número de clientes não demorou a aparecer. A mudança no ambiente de trabalho e a melhoria no atendimento começaram a atrair mais pessoas. O restaurante não era mais apenas um lugar onde as pessoas comiam. Agora era um lugar onde os clientes sentiam que estavam sendo bem tratados, tanto pelos funcionários quanto pela gestão, o que fez o movimento aumentar significativamente. Jussara viu sua visão de uma empresa mais justa e próspera se tornando realidade. O filho de Jussara, Clayton, viu sua dedicação ser recompensada de maneira incrível. Após as mudanças que aconteceram no restaurante, ele foi promovido a um cargo mais alto, assumindo novas responsabilidades e ajudando a gerenciar o sucesso que estava sendo construído. A promoção de Clayton não foi só uma recompensa por seu trabalho, mas também uma forma de reconhecimento por sua contribuição na transformação do ambiente de trabalho. Além disso, Cleide, que havia sido uma das funcionárias que mais se beneficiaram das mudanças, também foi promovida. Ela foi transferida para a área administrativa, onde sua experiência e empenho seriam ainda mais valorizados. Essas promoções não eram apenas uma vitória pessoal para Clayton e Cleide, mas também um reflexo do novo rumo que o restaurante estava tomando, mais justo, mais transparente e mais focado no crescimento de todos. Claro, aqui estão mais 10 parágrafos para continuar e finalizar a história. Com o tempo, o restaurante de Jussara se tornou muito mais do que um negócio. Era um lugar onde os valores de justiça, respeito e ética prevaleciam em todas as áreas. Os funcionários se tornaram uma verdadeira família, trabalhando juntos com um propósito comum, oferecer um ambiente agradável para os clientes e para si mesmos. Jussara se orgulhava de como havia transformado a cultura corporativa, criando um lugar onde todos se sentiam ouvidos e valorizados. O impacto das mudanças foi sentido além das paredes do restaurante. Outros empresários começaram a olhar para Jussara como um modelo de liderança responsável e sustentável. Ela começou a ser convidada para palestras e conferências, onde compartilhava suas experiências e ensinava outros líderes como implementar mudanças positivas em suas próprias empresas. Ela sabia que seu trabalho estava ajudando a criar uma rede de negócios mais éticos e humanos. À medida que o restaurante crescia, Jussara mantinha os pés no chão. Ela sabia que as mudanças precisavam ser constantemente reforçadas para que a empresa continuasse a prosperar de forma saudável. Por isso, ela criou programas de treinamento contínuo para seus funcionários, incentivando-os a sempre buscar o melhor em suas funções, mas também a manter o compromisso com os valores que haviam sido estabelecidos. O relacionamento de Jussara com seu filho Clayton se fortaleceu ainda mais. Clayton, que antes tinha questionado as condições de trabalho no restaurante, agora fazia parte ativa da transformação, ajudando a implementar novas ideias e processos. Juntos, eles criaram uma parceria sólida e bem-sucedida, trabalhando lado a lado para garantir que o restaurante se mantivesse fiel aos seus novos princípios. O ambiente de trabalho se transformou em um lugar de aprendizado e crescimento. Cleide, que antes tinha sido apenas uma funcionária, agora se via como uma líder na área administrativa, sempre buscando maneiras de melhorar o trabalho em equipe e a organização interna. Ela sabia que sua promoção não era apenas um reflexo de seu esforço pessoal, mas também de uma mudança cultural que permitia que as pessoas se destacassem e fossem reconhecidas pelo seu trabalho árduo. A reputação do restaurante continuava a crescer, e logo Jussara percebeu que o impacto de suas mudanças não se limitava apenas ao seu negócio. Ela estava criando uma cultura de responsabilidade social que influenciava outras empresas a seguir o exemplo. A cidade começou a ver o restaurante como uma verdadeira referência, não só pelo seu excelente serviço, mas também pela forma como tratava seus funcionários e clientes. Jussara nunca imaginou que seu simples gesto de se disfarçar e viver como uma funcionária poderia gerar uma transformação tão grande. Mas ela aprendeu que, muitas vezes, é preciso olhar as coisas de um novo ponto de vista para encontrar as respostas certas. Esse aprendizado foi fundamental para sua jornada, pois ela sabia que as melhores mudanças aconteciam quando se dava atenção às pessoas que estavam na linha de frente. Apesar de todas as conquistas, Jussara nunca deixou de ser uma líder humilde. Ela sempre se esforçou para ouvir seus funcionários e estar próxima deles, entendendo suas necessidades e preocupações. Ela sabia que sua missão ainda não estava completa e que, com cada dia que passava, havia mais oportunidades para melhorar o ambiente de trabalho e a experiência dos clientes. Com o tempo, o restaurante não só se tornou mais rentável, mas também mais envolvido em ações comunitárias.
Jussara passou a investir em programas que ajudavam a capacitar pessoas de áreas carentes, oferecendo treinamento e oportunidades de emprego. Ela acreditava que seu sucesso não deveria ser medido apenas pelos lucros, mas também pelo impacto positivo que sua empresa poderia ter na sociedade. O restaurante de Jussara se consolidou como um verdadeiro exemplo de liderança responsável e, ao olhar para o futuro, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. Cada mudança, cada desafio superado e cada vitória alcançada eram apenas o começo de uma jornada que continuaria a evoluir. Ela estava pronta para novos desafios, sempre com a mesma missão: transformar vidas, um passo de cada vez. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e comente o que achou. Até a próxima!